Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Lauro Magrini. Deixa eu falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou engenheiro mecânico, fiz mestrado em engenharia de produção e tenho MBA em finanças corporativas. Trabalho em concursos públicos desde o meu primeiro ano de engenharia. Eu tenho mais de 12 mil horas aula, tanto no presencial como no EAD. Mas isso não significa que eu seja o bambambam, eu não quero me esnobar nem nada. Muito pelo contrário, eu sou apenas um aluno, só que mais experiente do que vocês, porque nossa vida é um constante aprendizado. E eu quero passar para vocês um pouco do que eu aprendi ao longo dessa minha extensa vida acadêmica. Sempre trabalhei no mercado corporativo tradicional e à noite, final de semana, dava aulas de matemática e além de matemática, dou aula de estatística, matemática financeira e raciocínio lógico matemático. Na aula de hoje, eu escolhi um tema bem interessante, que é a comparação de frações. E à medida que o tempo for passando, eu vou postando diversas outras videoaulas para vocês com essas dicas que eu aprendi ao longo da minha carreira. Beleza, pessoal? Vamos lá então? Comparação de frações. Então, nesse primeiro slide, eu quero dar uma ideia para vocês sobre frações equivalentes, ok? Então, vamos olhar aqui a fração meio, né? Ou meio de forma fracionária, ou por escrito, metade, ou 0,5 em número decimal, é o meio. Então, o valor meio, se eu multiplicar o numerador e o denominador da fração meio pelo mesmo valor, eu não altero a fração. Então, em cima, nesse primeiro caso, eu estou multiplicando o numerador por 2 e estou multiplicando o denominador também por 2. Como eu falei, qualquer fração, se você multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, você não altera a fração. Porque se você for simplificar o 2 com 2 que eu acabei de escrever, vai dar 1, não altera nada. Então, 2 quartos equivale a meio. E assim sucessivamente. A fração 3 sextos, como que eu obtive? Peguei 1, multipliquei por 3, certo? E o denominador, que era 2, para cá eu multipliquei também por 3. Então multipliquei numerador e denominador pela mesma constante. No caso 3, achando 3 sextos. E aí vai. 4 oitavos é equivalente a meio, que eu multipliquei o numerador e o denominador da fração inicial por 4. Nesse caso aqui, 5 décimos. O numerador é 1 vezes 5. 10 é 2 vezes 5. Então eu multipliquei em cima e embaixo por 5. Eu posso simplificar, volta à fração original, meio. Então essa é a noção de frações equivalentes. Se eu escrever de forma decimal, esse 0,5, ou seja, o que significa 0,5 ou 5 décimos? A gente lê esse número aqui como sendo 5 décimos. Olha lá, 5 décimos equivale a metade. O denominador é o dobro do numerador. Como vocês podem ver aqui, o denominador é o dobro do numerador. Agora, vamos ao ponto principal da aula de hoje, que é a comparação de frações. Então você já sabe o que significa uma fração equivalente a outra. Perfeito? Agora, como que a gente pode comparar frações? Vamos lá? Então vamos ao primeiro caso, quando a gente tem o mesmo denominador. Então observem nessas duas equações que eu tenho o mesmo denominador, que é 5. Então qual das duas é maior? A fração 2 quintos ou a fração 3 quintos? Qual das duas é maior? Então observe o seguinte, eu tenho o 2 e o 3. 3 não é maior do que 2? Beleza. Então se eu pegar e dividir ambos os lados dessa inequação, o símbolo de menor é de inequação. Se eu dividir os dois por um número positivo, no caso 5, eu não estou alterando a fração, não estou alterando o sinal da fração. Então 2 quintos é menor que 3 quintos. Então a regra é bem fácil. Quando a gente tem o mesmo denominador, né, nesse exemplo 5 e 5, para a gente saber qual das duas frações é a maior, basta olhar o numerador. No caso, como 3 é maior do que 2, 3 quintos então vai ser maior do que 2 quintos. E o segundo caso? Quando a gente tem o mesmo numerador, então é só invertir em relação ao exemplo anterior. Eu tenho 5 meios e 5 terços. Qual das duas frações é a maior?
Então, observe que nessa situação a gente pode fazer a seguinte analogia. Eu tenho um saco de balas, que é o numerador daquela equação. São 5 balas dentro de um saco. Eu vou dividir essas 5 balas por crianças. Se eu dividir essas 5 balas por 2 crianças, tá certo? Cada criança vai levar 2 balas e meia. Mas se eu pegar essas mesmas 5 balas e dividir por 5 crianças, eu vou ter uma bala para cada criança. Se eu pegar as mesmas 5 balas e dividir por 10 crianças, cada criança vai levar meia bala. E assim por diante. Então, se eu tenho uma quantidade fixa, um saco de balas, e eu dividir por um número maior de crianças, um número maior de pessoas, vai sobrar menos para cada um. Tá certo? Então, qual é a maior fração? Vai ser aquela que está sendo dividida pelo menor denominador. Que você vai estar dividindo aquela mesma quantidade por menos gente, por menos coisas. Tá certo? Então, nessa comparação que eu mostrei aí agora, 5 meios e 5 terços, qual das duas é maior? É aquela que tiver um menor denominador, no caso, 5 meios. Eu vou estar dividindo o 5 por um número menor de pessoas, coisas, objetos, tanto faz. Você pode usar a sua imaginação nesse sentido, beleza? Vamos voltar ao slide então. Então, nesse caso, quando eu tenho o mesmo numerador, pode ser 5, pode ser 10, qualquer que seja, mas as duas frações têm que ter o mesmo denominador, eu tenho que olhar para o denominador. A maior fração é aquela que vai estar com o menor denominador. Como 2 é menor do que 3, a fração 5 meios, consequentemente, vai ser maior do que a fração 5 terços. Beleza? Agora, por fim, vamos ao último caso. Caso 3, numerador e denominador diferentes. Qual das duas é maior? 2 terços ou 5 sétimos? Não tem nem o numerador igual, não são iguais, nem os denominadores são iguais. Então eu tenho que achar uma fração equivalente a 2 terços e uma fração equivalente a 5 sétimos que tem o mesmo denominador, para recair naquele primeiro caso, que é o mais fácil. Quando eu tenho o mesmo denominador, é só olhar o numerador. O que for maior, o que tiver no maior numerador, vai ser a maior fração. Mas como achar frações equivalentes a 2 terços e 5 sétimos que têm o mesmo denominador? E qual denominador é esse? Ora, é o MMC entre 3 e 7. Como que a gente calcula o MMC entre 3 e 7? Fatorando 3 e 7, como eu estou mostrando aqui. Então, primeiro número primo que a gente consegue utilizar é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 7 não é divisível por 3, dá 7. Próximo número primo é o 7. Depois do 3 vem o 5, mas não dá para dividir por 5, então é o 7. 1 permanece, 7 dividido por 7 dá 1. Portanto, aqui eu acho o MMC. O produto 3 vezes 7 dá 21. Obviamente que essa é uma regra da matemática. Quando você vai calcular o MMC de dois números que são primos, 3 e 7 são primos, o MMC vai ser o produto deles. 3 vezes 7, 21. Perfeito? Então aqui eu tenho que achar uma fração equivalente a 5 sétimos com denominador 21. E aqui, 2 terços, tem que achar uma outra fração equivalente a 2 terços com denominador 21. Ora, fácil, né? 3 para chegar a 21, eu tenho que multiplicar por 7. Se o denominador eu multipliquei por 7, o numerador eu vou ter que multiplicar também por 7. Então, 2 vezes 7 dá 14. E aqui, 7 para chegar a 21, eu multipliquei por 3. 7 vezes 3, 21. O numerador tem que multiplicar pela mesma constante. 3 no caso, 5 vezes 3, 15. Agora eu consigo comparar a fração 15 21 avos com a fração 14 21 avos. Ambas têm o mesmo denominador, que é 21. Perfeito? Então, se tem o mesmo denominador, qual das duas frações vai ser maior? Vai ser a que tiver o maior numerador. Então, 14 21 avos, comparando com 15 21 avos, a maior fração é que tem o maior numerador. 15 é maior do que 14, então essa é a maior fração. Beleza? Consequentemente, o correto é falar qual a fração que é maior entre as duas, 2 terços ou 5 sétimos. A maior fração é 5 sétimos. É isso aí, galera. Essa é a primeira dica que eu dei para vocês sobre
comparação de frações, persistência e dedicação, ditado do dia, cobra que não se mexe, não engole sapo. Então não se esqueçam dessa importante informação. Beleza, pessoal? Fiquei por aqui. Até o próximo encontro em uma outra aula de dicas de matemática. Um grande abraço e até lá!